Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Tu és suficiente para nós. Nós erguemos o teu nome, Jesus, acima de todo nome. Tu és entronizado no nosso meio. Tu venceste o mundo, venceste a morte, venceste a doença, a pobreza, a maldição. Nos deste a vitória sobre Satanás, sobre o pecado, Senhor. É em Ti que nós vivemos, nos movemos e existimos, Senhor. Tu és santo, Senhor. Nós estamos aqui por Tua causa. Que a Tua vida possa fluir em nós e através de nós. Que a Tua vida, Senhor, nos atraia. Não queremos mais uma noite, não queremos que essa conferência fique em 3 dias, mas que ela, Senhor, mude um destino, mude a história, Senhor. Nós não queremos viver de eventos, Senhor, nós queremos ativar um propósito. Nós não queremos um movimento, Senhor, nós queremos, Senhor, um avivamento. Nós queremos um despertamento, Senhor. Nós não viemos aqui, nós não nos reunimos esses 3 dias para sermos animados. Nós viemos aqui para sermos ativados para uma nova realidade, para uma nova esfera, Senhor. Espírito Santo, incendeia os nossos corações. Dai-nos fome, uma fome qual nós nunca tivemos. Dai-nos sede, Senhor, uma sede que não pode ser saciada por nada além da Tua presença, Senhor. Eu te peço, Senhor, mais da realidade que está no nosso espírito, mais da realidade que está no nosso espírito, Senhor, que a glória do Senhor, como já foi decretada aqui, possa curar, possa tocar. Senhor, eu declaro milagres se manifestando nas nossas vidas, que o nosso corpo responda a palavra de cura agora, que o nosso corpo responda ao poder de Deus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda Ele, renda louvores a Ele. Podeis assentar. Boa noite, graça e paz. Não, só um não, quero todos. Boa noite. Graça e paz. Amém, glória a Deus. Sabe o que é melhor do que pregar? É dar aula. Porque na aula você interage. Amém. Esse é um tempo de interação. Glória a Deus, nós devemos interagir com os céus. É tão bom, irmãos, quando a gente pode desfrutar da presença dEle. Aleluia, obrigado, Senhor. Eu te amo. Olhe para mim. À medida que eu vou conhecendo como Deus se movimenta, isso me traz tanta alegria. Deus, Ele é a fonte de tudo. Preste atenção. Deus é a fonte de tudo. Tudo veio dEle. Porém, tem coisas que Ele colocou em lugares, que Ele colocou em pessoas. Por exemplo, Salmo 139 diz que todos os nossos dias estão escritos e determinados, ok? Depois ele vem e diz: honra pai e mãe para que viva longos anos. Mas não já estava determinado? Se já está determinado, como é que eu preciso honrar pai e mãe para que eu possa viver mais? Ele está dizendo: olha, eu marquei todos os seus dias, mas eu coloquei um plus dentro do seu pai e da sua mãe. Mas eu não quero honrar meu pai, ok, não recebo plus. Mas quem é o dono da vida? É o seu pai ou Deus? Mas Deus colocou a longevidade dentro dos pais.
Pastor, meu pai não é crente. Não está dizendo que é para honrar se ele for crente? Pastor, meu pai me abandonou. Não tem prerrogativa. O que tem é honra. Preste atenção. Deus colocou ouro nas águas, nas rochas. Deus colocou as pérolas nas ostras. Você tem duas maneiras de adquirir uma pérola: ou acessar 1 milhão de ostras, porque para cada 1 milhão de ostras tem uma pérola, ou você compra. Mas é Deus que coloca a pérola na ostra. Eu não quero acessar a ostra, e eu não quero comprar. Você nunca vai ter uma pérola. Tudo que Deus te dá é semente. E se você sempre faz da semente uma comida, você só vive pelo momento e não tem um futuro. A vida é uma semente, o tempo é uma semente, o relacionamento é uma semente. E quando eu ignoro a semente, não estou falando de oferta, irmão, já foi falado. É que a gente pensa que oferta é dinheiro. Não. Quando se fala de fé, irmãos, nós estamos falando de base de confiança. Como eu nunca preguei em Gênesis aqui, abra Gênesis 1:26. Eu nunca consegui ler a Bíblia depois do Gênesis. Irmãos, é muito poderoso o Gênesis 1:2, cara. Origem. Gênesis 1:26. Preste atenção nisso, irmãos. Eu quero que o nosso entendimento seja ampliado. Que existe coisas em Deus que só pode ser acessado através de outras coisas. E quando nós perdemos essa coisa, nós perdemos o acesso a Deus. Olha o que aqui diz o versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, preste atenção nessa palavra. Tenha ele domínio, governo sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra tenha ele domínio. Sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Abra comigo Gênesis 2:8. Próximo capítulo, versículo 8. Gênesis 2:8. Olha lá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 15 agora. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, olha lá, para cultivar e o guardar. Presta atenção, o jardim aparece no capítulo 2, o governo sobre a terra aparece no capítulo 1. Deus criou a terra e tudo que nela havia e deu governo ao homem. No capítulo 2, ele planta um jardim na direção do Oriente. E ele colocou o homem no jardim para cultivar. Essa palavra cultivar vem de culto, vem de cultura. Deus falou para o homem: seu jardim é um lugar de culto. Deus não determinou um tempo para o homem congregar. Deus queria
que a vida do homem fosse um culto a Ele. Culto vem de cultura. Eu quero que a sua vida seja uma cultura, seja um cultivo. Agora, cultivar e guardar. Cultive e guarde a nossa cultura. Cultive e guarde o nosso relacionamento. Era para ele guardar. Porém, eu não sei depois de quanto tempo o homem quebrou um princípio. Ele deixou de guardar o jardim. E por que ele deixou de guardar o jardim? Porque ele permitiu que a serpente entrasse. A serpente não vivia no jardim. Era para ele ter protegido. E como ele deixou de proteger, a serpente entrou. Paulo lá na frente diz: eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, possa estar enganando a muitos. Quando o homem permitiu que a serpente entrasse, ele foi expulso do jardim, sim ou não? Sim ou não? Mas ele não perdeu só o jardim, ele perdeu o governo da terra. Presta atenção. O governo da terra foi dado antes do jardim, mas para que ele mantesse o governo, ele precisava cultivar e guardar o jardim. Presta atenção. O jardim não era a esfera de ação do homem. Presta atenção. O jardim não era a esfera de ação do homem. O jardim era o lugar de encontro do homem. A esfera de ação era o mundo. Deus falou: eu te dei o mundo, mas o jardim, suponte. Presta atenção. Ele deixou de guardar o jardim e perdeu o governo da terra. Quando ele não protegeu o relacionamento dele com Deus, ele perdeu a autoridade que ele tinha sobre a terra. Significa que o governo da terra estava escondido na cultivação, ou no cultivo e na proteção do jardim. E quando ele quebrou um princípio, ele perdeu outro. Às vezes nós estamos querendo consertar as coisas através do efeito, e você não conserta as coisas pelo efeito. Não tente baixar febre. Febre não é doença. Febre é um diagnóstico. E quando você tem uma febre, revela que tem uma infecção. E quando você confunde febre com doença, você baixa a febre, mas não cura a infecção. Tem gente que está passando a vida baixando febre, mas nunca trabalha na infecção. Qualquer diagnóstico errado será tratado de forma errada. Se eu não encontro a causa, eu trabalho só no efeito. Arrependimento é sobre o que eu fiz, mas se eu só me arrependo, eu sempre estou sendo perdoado pelo que eu fiz, mas a libertação é o que me faz parar de fazer. Tem gente que passa a vida inteira se arrependendo pelo que faz e continua fazendo a mesma coisa, porque arrependimento está ligado ao que eu fiz. Libertação é o que me impede, ou que vai me arrancar do que me faz fazer. Eu preciso, se eu quero ter autoridade sobre a terra, eu preciso restaurar o meu cultivo, o meu relacionamento com Deus. Se eu não restaurar o meu jardim, eu não vou ter governo. Por quê? Porque o homem não governa a partir de si, o homem governa a partir de Deus. E se nós não mantemos o nosso relacionamento com Deus, nós não teremos autoridade.
por isso que a igreja, ela não tem sido relevante na política, ela não tem sido relevante na educação, na ciência, na educação, na saúde, no social. Por quê? Porque ela quer governo a partir dos estudos. Os estudos não te dão governo, os estudos te capacitam, mas o governo vem do Espírito. Aí tem gente que estuda mais do que ora. Ou seja, você quer governar com a cabeça. Pastor, mas eu tenho uma posição de governo. Você pode ter uma posição de autoridade, não significa que você tem governo. Autoridade você manda. Governo é uma esfera de ação. Quando você tem autoridade, você pode dar ordem. Quando você tem governo, você tem influência. Eu preciso restaurar o meu relacionamento. Presta atenção, eu já falei sobre isso aqui. Deus estava no jardim, na viração do dia. Mas um dia Deus falou para Adão: Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Agora, o absurdo dessa pergunta é que o Deus que estava perguntando é um Deus onisciente, onipresente. Ele sabia onde é que Adão estava. Ele sabe de todas as coisas. Mas ele está perguntando: Adão, cadê você? Ele não está perguntando: Adão, cadê você? Que eu não te encontrei no jardim. Ele está dizendo: Adão, cadê você? Que eu não te achei mais dentro de mim. Você deve estar em outro lugar, porque em mim você não está mais. E por você não estar em mim, você não tem mais governo sobre a terra, porque você governa através de mim, e eu governo através de você. O homem foi criado, colocado na terra para ser uma extensão de Deus. E se ele não for uma extensão de Deus, ele vai ser uma extensão do diabo. O dinheiro que você não usa para edificar o tabernáculo, você vai usar para fazer um Deus para você. Tudo que não serve para a glória de Deus vai servir para a glória de alguém. O que Deus está procurando? Alguém que volte para o jardim, não só por causa do jardim, porque tem gente que quer ir para o céu simplesmente por ir para o céu. Eu não quero ir para o céu por causa do céu, eu quero ir para o céu por causa de Deus. Porque os céus não é céus porque é céus, os céus só é céus por causa de Deus. Se tirar o Deus dos céus, acabou os céus. Porque os céus não é um lugar, os céus é uma pessoa. Estude a Bíblia. Jesus nunca disse que ia para o céu, ele disse que ia voltar para o Pai. Não, pastor, mas por que Deus mora no céu? Se ele mora no céu, onde é que ele morava antes de criar o céu? Deus não mora no céu, o céu mora em Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, e antes dele criar os céus, ele morava onde? Não tente ver Deus em um lugar, sempre veja um lugar em Deus. Preste atenção, não é um lugar. Apocalipse, eu não tenho tempo da gente explanar tudo isso, irmãos, mas Apocalipse não vai descer um jardim dos céus. Vai descer o quê? Uma cidade. Pastor, Deus não quer restaurar o jardim. Não. O jardim é restaurado aqui dentro. O que vai descer dos céus é a cidade. Agora, quando você restaura o jardim aqui dentro, você tem governo sobre a cidade. Se nós não voltarmos para o jardim, não é viver no jardim, é viver a partir do jardim. Nós não vamos voltar a ter governo. Quando o homem perdeu o jardim, ele não perdeu o amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Mas por mais que Deus continuasse amando o homem, porque Deus diz para Adão: não vá muito longe. Do ventre da mulher vai nascer um que vai resgatar você. Deus está dizendo: eu te amo. Mas o fato de eu te amar não te garante
viver na administração da terra. Não confunda amor com administração. Nada te separa do amor de Deus, mas o fato dele te amar não significa que ele vai te dar administração sobre aquilo que você não preserva por relacionamento. Pastor, Deus me ama, por isso ele vai me dar. Não. O amor fez ele dar o filho dele. E dentro do filho tem tudo. Preste atenção. Deus não odiou Adão nunca, mas falou: Adão, eu te amo, mas o governo você não tem mais. Por quê? Porque o governo estava escondido dentro de um princípio. Abra comigo, coloca para mim Gênesis. Coloca para mim Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, verso 6. Irmãos, quando você quiser restaurar um princípio, você precisa voltar aonde o princípio foi quebrado. Mateus 6, 6. Você pode ler na sua Bíblia, pode ler aqui comigo. Tu, porém, quando, não é se, é quando. Se fosse, tu, porém, se orares, tipo assim, quando você for, se você orar, não, o se é um acidente, o quando é quando orares, quando ofertares, quando jejuares, porque Deus espera que você faça isso sempre. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Tem uma versão que diz: e o teu pai que te vê em secreto te recompensará em público. Agora, presta atenção. Imagina eu, com a minha família, eu, minha esposa e a minha filha, somos em 3. Vê se faz sentido eu entrar no meu quarto e fechar a porta. Para quê? Minha filha não pode entrar no meu quarto? A minha esposa não pode entrar no meu quarto? Por que ele manda fechar a porta? Ele está dizendo: eu quero que você entre no quarto e proteja o nosso relacionamento. Desliga seu celular, eu não quero ele no quarto comigo. Quando Adão deixou de cultivar o jardim, ele perdeu a terra. Quando nós deixamos de cultivar o quarto, nós perdemos a família. A autoridade que o homem tinha sobre a terra estava escondida no jardim. A autoridade que nós temos sobre a casa está escondida no quarto. Se eu perder o quarto, eu perco a autoridade da casa. E às vezes a gente não entende porque que a nossa casa está em disfunção. Nós estamos falando de origem, nós estamos falando de princípio, de valores, aonde precisamos reestabelecer. Entra para o teu quarto. Você precisa brincar com seus filhos, você precisa ter comunhão com a sua família, você pode jogar videogame com o seu filho, você pode assistir uma série com a sua família, mas não ignore o quarto comigo. Não, pastor, eu chego do trabalho e eu vou ter relacionamento com a minha família. Tudo isso é importante, mas você está tentando resolver as coisas pelo meio. Não tente resolver uma infecção dando remédio para a febre. O que uma mulher precisa não é de um homem que dê atenção para ela apenas. O que a mulher precisa é de um homem de Deus. O que o homem precisa não é de uma mulher que cuida da casa e faz comida para ele apenas. O que o homem precisa é de uma mulher de Deus. E uma mulher de Deus não é aquela que você criou, idealizou na sua cabeça. Isso é imaginação sua. Um homem de Deus não é aquele que você idealizou. O padrão de homem e de mulher estão na Bíblia. Não é o que eu quero, é o que Ele estabeleceu.
Às vezes nós estamos tentando idealizar uma mulher baseada nas nossas carências. E carência é doença. E doença a gente não alimenta, a gente cura. Eu quero um homem diferente do meu pai. Meu pai era grosso. Não, Deus não tem um homem diferente do seu pai. Uma mulher precisa de um homem como Cristo. O modelo de homem é Cristo. O modelo de mulher é Cristo. Para de criar um mundo fantástico de Bob e achar que Deus vai fazer o que você imagina. Não, o padrão está na Bíblia. Se nós não restaurarmos o nosso relacionamento, não é o quanto você põe de alimento dentro de casa que mantém a sua família, é o quanto você tem da realidade de Deus dentro da sua casa que vai trazer a base da sua família. Tem gente que pensa: eu trabalho igual louco para sustentar essa casa, eu faço o melhor por essa casa, mas você perdeu a autoridade dela. Eu dou do bom e do melhor. Não, você não dá. Se você desse do bom e do melhor, você estava dando Cristo para a sua família. Não, irmãos, isso não é uma palavra de condenação. Isso está dizendo para você: volte para o jardim, que eu quero te dar governo sobre o mundo. Volte para o jardim e assuma o executivo da nossa nação. Volte para o jardim e assume a educação. Volte para o jardim. Irmãos, quando o faraó teve um sonho, ele não tinha quem interpretasse. Quando o faraó teve um sonho, ele precisava de alguém que interpretasse. O mundo pode sonhar, ele só não consegue interpretar. Quem deve interpretar somos nós. Porque o sonho é de Deus, e quem interpreta as coisas de Deus são aqueles que são de Deus. Tem gente que diz: Deus me levantou como cabeça. José nunca foi cabeça, mas o pescoço era ele. Não adianta você ser cabeça diante de uma posição se você não tem autoridade restaurada no jardim. Não adianta você bater na mesa da sua casa e dizer: o homem aqui dentro sou eu. Imagina eu falando isso lá em casa, só tem eu e 2 mulheres. O homem aqui sou eu. E minha filha diz: pai, qual que é a novidade? Se não for o senhor, é o cachorro. A autoridade não está numa imposição. A autoridade está numa extensão. A autoridade não se impõe, a autoridade se expõe. Quando você entra para o seu quarto, você não entra para o seu quarto para dizer que você é espiritual. É quando você sai de lá que a gente consegue ver se você é espiritual. A espiritualidade não está quando entra no quarto. A espiritualidade é revelada quando se sai do quarto. Tudo que é gerado no quarto é visto em público. O que é gerado no quarto não pode ser publicado, porque aí é prostituição. Mas qualquer filho que foi gerado no quarto é apresentado no púlpito. Se você não tem nada para apresentar em público, é porque você não tem gerado nada no quarto. Se você diz que tem quarto, mas ainda continua grosso com a tua mulher, o teu quarto é um encontro com você mesmo. Não é condenação, não é acusação. É porque 2 homens subiram para o templo e um deles orava de si para si mesmo. Eu não quero entrar no meu quarto para me encontrar comigo. Eu quero entrar no meu quarto para me encontrar com Ele. Nós não podemos deixar que a autoridade da nossa casa venha da televisão. Nós não podemos deixar que a Peppa doutrine as nossas crianças. Nós não podemos deixar que o Felipe Neto doutrine os nossos filhos. Aqui dentro não, aqui tem uma autoridade dos céus. Por que os nossos filhos estão buscando referência fora? Porque não encontram referência dentro. E se você falhar com a sua casa, não importa o sucesso que você terá lá fora.
Ele deixou de guardar o jardim e perdeu a terra. Se nós deixarmos de guardar o quarto, nós vamos perder a casa. Esses dias atrás Deus me disse: filho, a tua boca é um meio de alimentar o seu corpo, os seus olhos é um meio de alimentar a sua carne. Cuidado, não coloque os teus olhos sobre coisas, porque isso vai alimentar e fortalecer a sua carne. Não confunda carne com corpo. Corpo é o lugar aonde a gente mora. Carne é o veneno da serpente que contaminou. E quando nós expomos nossos olhos muito tempo em coisas, e às vezes tem coisas que nem são pecados, elas simplesmente estão em excesso. É pecado você ter um celular, mas você ficar assim, ó. O que é isso? Subindo as coisas. Por que você está subindo? Você está procurando o quê? Não tem nada para você. É pecado ter um celular? Não, mas ele está te distraindo. E você passa tanto tempo olhando aquilo ali, que a tua carne está sendo alimentada. É pecado assistir uma série? Não, não. Mas nunca dê para a sua carne além do essencial. É pecado não jejuar? Não, não. Mas quando você jejua, você diz para a sua carne: eu governo sobre você. Não está escrito, se você não jejuar, você vai estar em pecado. Mas quando você jejua, você está dizendo para a carne: você come o que eu dou e não o que você quer. Olhe para mim. Dalila não mata, Dalila põe para dormir. O que mata vem depois. Se nós fôssemos colocar Dalila no campo do pecado, a gente diz que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Dalila não era o pecado, porque ela não matou Sansão, ela só distraiu. Então Dalila não é o pecado. Ela colocou Sansão no colo e disse: dorme, que a cuca vem pegar. E veio mesmo. Dalila é o excesso de celular. Dalila é o excesso de séries. Dalila é o excesso de tudo aquilo que não é pecado, mas que distrai a minha vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu tenho um dispositivo no meu celular que quando dá 1h30 por dia, ele avisa. E toda segunda-feira, 9h da manhã, eu sou confrontado porque vem um relatório da semana. Quantas horas eu gastei por dia? Eu falo: Satanás, não é possível que eu passei tudo isso. Se a igreja brasileira investisse em oração, que ela investe nas redes sociais, o avivamento já teria tomado a nossa nação. Eu não estou falando que é ruim as redes sociais. Nós podemos influenciá-las, nós podemos pregar, nós podemos fazer tantas coisas, mas ela não pode substituir. Eu preciso entrar para o meu quarto, eu preciso cultivar. Não é quantos seguidores você tem, não é quantos likes você tem. Sabe quando é que você perde seguidores? Quando você coloca algo que confronta eles. Porque a internet é assim, eles ouvem e vê o que eles querem. E se você quer agradar todo mundo, você sempre vai fazer o que eles querem. E um homem de Deus e uma mulher de Deus não é um homem do povo. Porque se é um homem do povo, não é um homem de Deus. Dá para você entender isso? Eu preciso voltar para a origem. Eu preciso voltar para o meu quarto, para que eu possa retomar a autoridade sobre a minha casa.
Não importa se no final você construiu uma bela de uma casa, ou você tem várias casas, vários carros. Não importa, se você perdeu a autoridade, tudo que você conquistou não vale para nada, não serve para nada. Eu já conversei com mulheres, junto com a minha esposa, que a mulher disse: ele poderia abrir mão do trabalho, pastor, a gente viveria com menos. O que eu quero mais é a presença dele. Mas às vezes a gente ganhou o dinheiro e perdeu a autoridade. Ei, não tem fórmulas. Não tem fórmulas. O que tem é restauração de princípios, restauração de valores. Deus não é mágico, Deus é construtor. Você vai andando com Ele. A Bíblia dizia: Enoque andou com Deus. Andou com Deus. Andou com Deus. E um dia não voltou para casa. Porque ele foi andando. Ele ficou tão longe de casa. Ele falou: Deus, estou tão longe. Deus falou: não volta, mas não, mora aqui comigo. Só que Enoque era tataraneto de Adão. E o que Adão perdeu, Enoque restaurou. Nós precisamos de uma geração que restaura o que foi perdido pela geração anterior. Nós precisamos de uma geração que queima pela presença do Senhor. Uma geração que não se alimenta do palco, não se alimenta do microfone, não se alimenta de aplauso, mas uma geração que não se dá por satisfeita, a não ser com a presença do Senhor. Pastor, onde é que está a autoridade do pastor na igreja? Quer saber? Eu te falo. A autoridade está nos anos de teologia que ele fez, está não? No tipo de oratória que ele tem também não. Aquele que não governa bem a sua casa não pode governar a casa do Senhor. Aí você fala: o que é que tem a ver a casa com a igreja? Ele está dizendo: porque a autoridade da minha igreja está escondida na sua casa. Porque a sua casa, a sua casa não é a extensão da igreja. A igreja é a extensão da sua casa. Se a sua casa está bem, a igreja está bem. Se a casa do pastor está bem, a igreja está bem. Mas se nós não temos quarto, como é que a nossa casa vai estar bem? Se o quarto não for restaurado, a nossa casa não está restaurada. E se a nossa casa não está restaurada, vai desembocar na igreja, a igreja também não está. Você está vendo, irmãos, que é algo que vai desencadeando? Por que as coisas não estão bem? Por que as coisas não dão certo? Pastor, por que as coisas não deu certo? Deixa eu falar, porque Deus te ama. Deus me ama dando tudo errado. Quando você está na estrada errada, o milagre é um pneu furar. Porque na hora que você parar para consertar, você fala para o borracheiro: vamos rápido, porque eu estou indo para tal lugar. O borracheiro falou: não, você está indo para lá? Não, você está no caminho errado, é para lá. O que te fez voltar foi o pneu que furou. Existem coisas que se tivesse dado na sua vida, você estaria perdido. Mas aconteceu uma catástrofe. O amor de Deus te abraçou. E aquilo que era para a morte, Ele transformou para a vida. Existem coisas que se tivesse dado certo na minha vida, eu estaria perdido hoje. O amor de Deus nem sempre é demonstrado nas vezes que Ele te diz sim. Muitas vezes o amor de Deus é demonstrado quando Ele te diz não. Ou às vezes Ele diz ainda não. Pastor, por que a minha empresa não rompe? Porque toda a tua confiança está nela e não em mim. Volta para mim. Volta para mim. Irmãos, tem algumas coisas na Bíblia que me deixam em crise. Quando Abraão gerou Ismael, ele teve que mandar Ismael embora. Por quê? Porque Ismael foi gerado na carne. E tudo que é gerado na carne tem que ir embora. Ok? Pronto, entendi. Tá, mas Isaac? Isaac é fruto da promessa. Chegou um dia que ele pediu Isaac.
Eu falei: Deus, me explica. O que é na carne a gente manda embora, o que é no espírito o Senhor perde. Como é que faz? O que é na carne a gente manda embora. Ele falou: filho, o que é na carne, o que você gerou na sua carne eu não quero, mas o que eu te dei eu te peço de volta, para que não me substitua na sua vida. É por isso que quando ele vai matar Isaac, tem um carneiro preso pelo chifre, não um cordeiro, porque o cordeiro fala de um bicho, um animal novo, o carneiro fala de um cordeiro maduro. Quem estava preso atrás era Cristo. O Abraão, o que você gerou na carne, você mandou embora. O que eu te dei, você entrega para mim, porque o foco da sua vida deve ser o cordeiro. Tem gente que perdeu Jesus, não na prostituição, perdeu no ministério. Maria não perdeu Jesus no baile funk, não perdeu Jesus numa festa rave, ela perdeu Jesus na igreja. Foram para a festa anual, chegou lá, viu o coral das irmãs cantando, falou: as irmãs cantam demais. Você viu que ela, mas ela engordou, né? Você viu que ela deu engordadinha. E aí foram voltando, falando da mensagem da irmã que cantou. Depois de 3 dias, irmão, vê se isso é mãe. 3 dias. Aí o pessoal fala: pede para Maria que Jesus obedece. Se Maria perdeu Jesus, o que vai ser de mim, irmão? Se ela esqueceu do filho que saiu dela, eu estou perdido, que sou enteado. Ela perdeu Jesus dentro da igreja. O problema é que muitos de nós entramos no piloto automático, cantamos de forma automática, tocamos de forma automática, servimos de forma automática, achamos que Deus é chefe de linha de produção e que Ele se alimenta do que nós fazemos. Se Ele não tem você, Ele não quer o que você faz. Se Ele não tem você, Ele não quer o que você faz. Ei, tem pessoas que precisam entregar o que está fazendo, para que Deus possa formar quem Ele é. Escute, irmãos, presta atenção. O errado, olhe para mim, o errado é óbvio. Você sabe o que não é óbvio? É o certo. O errado é errado em qualquer dia, em qualquer momento. O que não é óbvio é o certo. O problema é quando a gente começa a olhar para o certo de forma automática. Quem não ora está certo, irmãos? É óbvio que está errado. Mas quem ora está? Se você está orando para se encontrar com você mesmo, está errado. Só que o errado é óbvio e o certo é sutil. Irmãos, quem deixa de congregar está certo? Não, está errado. Mas quem congrega está certo. O certo com o coração errado está errado. Quando você atinge um certo nível da sua vida, você não desvia mais, como dizem por aí. Você não se prostitui mais. O diabo diz: eu não consigo mais pegar ele nessa área. Você não vai voltar a usar droga mais. Mas aí ele começa a te pegar, não no profano, ele começa a te pegar no que é sacro. É quando o que é certo entra no piloto automático. Eu já sei pregar, eu já sei dar aula, eu já sei. No reino não tem eu sei. O homem só passou a saber depois que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele só se alimentava da árvore da vida. Deus não quer você cheio de informação, Deus quer você cheio de vida. E quem é a árvore da vida? É Cristo. Quem de mim se alimenta, por mim viverás. Quem de mim se alimenta, por mim viverás. A gente canta letras maravilhosas, irmãos. Tem hora que eu ponho a mão na boca e falo: não vou cantar. Não vou cantar porque não é verdade. Eu não vou cantar, mas eu vou profetizar, então eu vou cantar. É tão forte, irmãos. Mas a gente parece uns robozinhos cantando. A gente não pensa.
eu vou até o fim, por causa desse amor, você me fez entender que não há medo. Primeiro probleminha que o irmão vai embora. Ei, escute, qualquer problema não tem nada a ver com Deus. Não transfira para Ele o que Ele não fez. Só que a humildade está escondida no relacionamento. A colheita está escondida na semente. Você é livre, você não é obrigado a plantar a semente. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de semente. Mas se você não planta semente, você não tem colheita. Existem coisas que eu preciso soltar. Existem coisas que eu preciso pegar. Igreja, nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar a nos apaixonar novamente. Nós precisamos de fome e de sede. Ele é melhor do que os aplausos. Você sabe quantos anos da minha vida eu passei me consagrando para viajar, para pregar? Você sabe quantas vezes eu fui para o monte, eu passei no monte, da minha casa, quando eu era solteiro, da minha casa no monte, dava 2 horas andando a pé. Eu ia sair de casa às 8, chegava às 10, orava até meia-noite, voltava a pé e chegava às 2 em casa. Eu estava fazendo o que era certo, mas eu queria que Deus me levantasse no Brasil e nas nações. Deus não ouviu? Ouviu. Meu coração estava errado? Não, eu estava fazendo. Eu achava que era isso que Ele queria. Mas hoje não é mais sobre viagem, não é mais sobre agenda, é só sobre nós. Se Ele não quiser que eu viaje, tem dia que eu falo para Ele: eu não quero ir, eu quero ficar. E parece que eu estou ouvindo Ele falando: é só 3 dias, vai. Porque você está pronto para ter aquilo que não te prende mais. Tudo que te prende, você não é dono, você é escravo. Quando você está pronto para soltar a empresa cresce. Quando você está pronto a soltar o ministério cresce. Quando você está pronto para soltar as finanças crescem. Você fala: o que está acontecendo? Deus disse: você está livre. Quanto mais peso você carrega, mais lerdo você anda. Vai arrancando peso, cara. Deus está dizendo: eu te dou tudo. Eu só não te dou por tudo que eu te dou. Ô Abraão, eu não quero Isaac, eu quero você de volta. Se você voltar para mim, eu deixo Isaac com você. Irmãos, pense na jornada. Foram 3 dias caminhando. Você acha que nesses 3 dias que eles pararam para dormir, Abraão dormiu? Sabendo que estava indo matar o filho dele? Isaac deitava e dormia de boa. Mas Abraão olhava para o filho à noite junto com os servos e dizia: meus últimos momentos com os meus filhos. Ele se rendia a Deus, Quando chegou no 3º dia, que fala de morte e ressurreição, Deus falou: pode voltar para casa. O que eu queria eu já tenho. Eu nunca quis o que eu te dei, Abraão. Eu sempre te quis de volta. Eu nunca quis o que eu te dei. Eu só quero você de volta para mim. Eu não tenho problema de te prosperar, não tenho problema de te abençoar. O meu problema é você. Eu quero você, volta para mim. Volte a me amar acima das suas coisas. Volte a me amar acima da sua família. Acima da minha família é amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E se você tiver mais tempo com Ele, a tua família vai desfrutar disso. Nós estamos tentando, irmãos, alimentar um princípio através da força. O princípio que Deus cria, é Ele que sustenta, é Ele que alimenta. Pastor, Deus falou para mim que vai fazer isso. Eu não duvido que Ele disse, não. Só que o que Ele falou está escondido nele. Vem para mim.
Como é que nós vamos encerrar essa noite? Voltando para o jardim, voltando para o quarto, restaurando a nossa família, restabelecendo a autoridade novamente. Eu sempre brinco, irmãos, quando eu falo de Noé, eu estou sempre brincando dizendo que Noé era um péssimo pregador. Pregava ruim demais, pensa no pregador ruim. E por que você acha que ele pregava ruim? Porque ele pregou para todo mundo no dilúvio e ninguém acreditou nele. Pensa no pregador ruim, irmão. O cara não conseguiu ganhar uma alma para dentro da arca. Pregador ruim, irmão. Mas no dia do dilúvio, a família dele entrou na arca. Se você não tem uma mensagem boa para o mundo, que pelo menos a tua família acredite na sua mensagem. Se você não ganhar o mundo, ganhe a sua família. Davi recebeu 3 unções. A primeira unção de Davi foi dentro de casa. Esse é o lugar mais difícil de ser ungido, irmãos. Porque aqui no púlpito eu posso voar, mas em casa eu ando. Aqui no púlpito eu prego, em casa eu falo. Tem gente que pergunta para minha esposa, já teve mulheres que perguntou para minha esposa, como é que ele é em casa? Tem gente que pensa que eu prego dia e noite. Não. O que está fluindo aqui, através de mim agora é um dom. O que está acontecendo lá em casa é o caráter de Cristo se manifestando em mim. Lá em casa a Andréia não é casada com o pastor Ricardo. Lá em casa a Esther, o pai dela não é o pastor, o pai dela é o Ricardo. O marido da Andréia é o Ricardo. Lá em casa, o Ricardo troca a lâmpada, ele arruma a torneira. Irmãos, semana quebrou uma alça do armário, chegar eu tenho que trocar. Mas como é que um homem de Deus faz isso? É porque ele é de Deus, por isso que ele faz. Porque você não tem como viver o sobrenatural sem restaurar o natural. O problema é que a gente quer o sobrenatural sem restaurar o natural. Deus falou para Elias: Elias, arrumar o altar é com você. Depois que você arrumar, o fogo é comigo. A gente está querendo fogo sem arrumar o altar. Nós estamos querendo fazer campanha de 7 semanas para arrumar o casamento. A gente demorou 10 para estragar, quer resolver em 7. Se destruiu por um processo, precisa consertar por um processo. Pastor, vai lá orar na minha empresa. Como é que você trata os seus funcionários? Que Deus manda fogo sobre um altar estranho. Restauração. Volte para Deus. Que o nosso coração possa queimar a tal ponto que a gente diga, possa dizer: sem a tua presença eu não quero que nada dê certo. Sem a tua presença eu não quero uma empresa que dê lucro. Hoje eu acordei de manhã, fiquei lá fora esperando o carro que eu fui pregar lá na ilha. E eu olhei no estacionamento. Tinha um carro satélite que a minha empresa, a nossa empresa, consertava. E eu fiquei olhando para aquele carro no estacionamento. Casa Blanca, transmissões, 50 e poucos caminhões que transmitem. E eu fiquei olhando para o estacionamento e falei: durante muito tempo a nossa empresa trabalhou. A empresa continua trabalhando, mas eu não estou mais à frente da empresa. Que às vezes, para que você receba algo maior, você precisa soltar algo menor, que para você naquele momento não é menor. Eu me lembro que quando eu estava voltando da empresa um dia, depois de ter fechado o contrato com uma emissora grande no Brasil, eu estava no farol com o carro pensando: uau, vai ficar bom agora, vamos ganhar dinheiro. Deus falou: e aí, filho, está feliz? Eu falei: tô. Ele falou: me devolve. Eu falei: mas Deus, agora que eu vou ganhar dinheiro. Ele falou: como é que você viveu sem ela até hoje? Eu falei: o Senhor me sustentou. Ele falou: então você não precisa dela. Eu não consegui ganhar dinheiro com a empresa, irmão. Quando estava na hora de ganhar, ele tomou de mim. Ele me mostrou o pirulito e não me deu. Naquela época eu não tinha viagem, irmãos. Naquela época eu não viajava. Eu não estou falando por causa de dinheiro. Eu estou falando que eu era um menino que veio pedir comida na rua, que passou fome e agora está se tornando um empresário, viajando e fazendo reuniões de negócio.
Ah, que maravilha, chegar no aeroporto para viajar, para fazer reuniões de negócio. É como se Deus falou: você está muito assanhadinho, eu vou tomar de você isso daí. Eu quero você para mim. Eu te dei a empresa, aí você é meu. Você vendeu a empresa? Não, eu dei minha parte. Eu dei. Não ganhei nada com isso. Só que o que eu tenho hoje, eu não troco por 10 empresas daquela. Tem coisas que você não vai entender hoje, mas amanhã você vai ver que valeu muito mais. Irmãos, se em algum momento passasse pela minha cabeça que 3 dias aqui fosse um movimento, eu não viria. Nós ficamos conversando junto com o Luiz Hermino lá em cima, e ele disse: é tempo de trabalharmos em coisas pequenas para movimentarmos coisas grandes. Tenta fazer coisas grandes, irmãos, que movimenta coisa pequena. Eu estou aqui porque eu creio no despertamento, no avivamento. Eu creio numa fome que está nascendo. Eu creio que uma palavra como essa está entrando como uma faca no seu coração. E que amanhã, ainda que você queira, você não vai conseguir, porque vai ter uma fome dentro de você, vai ter um desespero dentro de você, e você vai dizer: eu preciso orar, eu preciso orar, eu preciso orar. Irmãos, eu encontrei no meu lugar de oração o que eu não encontrei em lugar nenhum. Eu encontrei no meu lugar a sós o que eu nunca encontrei numa plateia. Não tem a ver com isso, cara. Eu não sei te explicar o que tem a ver, mas o que eu tenho com ele a sós. Cada dia que passa ele me liberta mais. Ele me liberta mais. A impressão que eu tenho, é como se ele estivesse falando: eu estou te libertando para te dar mais. Você não está querendo viajar, você vai começar a viajar agora. Se ele perguntasse para mim, eu falo: não, eu não quero. Por quê? Porque não é sobre viajar, é sobre uma vida e um relacionamento. E deixa eu te contar uma coisa para a gente encerrar. Você dá 1 hora para ele, ele pede 1h30. Você dá 1h30, ele pede 2. Você dá 2, ele pede 3. Você dá 3, ele pede 4. Aí você pergunta para ele: qual é o seu limite? Ele fala 100%. Aí você pergunta: por quê? Porque ele fala: porque eu não dei o dízimo do meu filho. Eu dei todo o meu filho por você. E eu dei vida por vida. A vida dele vale a sua vida. Então agora entrega a sua vida por mim. Porque eu dei a minha vida por você, agora eu quero a sua vida por mim. Eu já morri por você, agora morra por mim. Agora morrer por ele não está ligado primariamente ao fazer, morrer por ele. Senhor, eu estou aqui. Eu não quero nada se o Senhor não estiver. Eu não quero nada. Eu quero voltar para o meu jardim. Eu não quero viver no jardim, mas eu quero cultivar e guardar o meu relacionamento. Ou seja, quando eu voltar para casa depois da viagem, eu quero voltar para o jardim e dizer: voltei, estou aqui. Eu quero falar igual o Cirilo: novamente estou aqui. Eu quero voltar. Eu sei que o Senhor foi comigo viajar, mas aqui é só nós dois. Eu e você, você e eu. Ei, tem dia aqui para nós que ele fala para mim: abre o computador, eu quero falar umas coisas para você, anota. Ele vai falando, eu vou anotando. Eu posso te mostrar no computador coisa que ele falou que eu nunca imaginei. Eu me lembro de conferência. Eu tive uma conferência com o Juscelio uma vez,
E eu fiquei o final de semana, o Juscelio lá em casa, eu atendendo o Juscelio. E na segunda eu fui levar o Juscelio para o aeroporto. Quando eu voltei, tinha um casal da igreja, um irmão da igreja que estava enfermo. Eu fui visitá-lo. Quando eu cheguei, que eu subi para o meu quarto, para entrar no meu quarto, eu passo pelo meu lugar de oração, minha área de oração. Eu estava passando pelo quarto quase 9 horas da noite, cansado do final de semana. Quando eu estou passando, ele me disse: vem ficar comigo. Eu falei: Deus, hoje não, eu estou cansado. Entrei para o meu quarto, fechei a porta, mas lá dentro eu não aguentava. Parecia que eu estava ouvindo ele falando: volta. Eu me arrumei, troquei de roupa. Minha esposa falou: onde você vai? Eu falei: eu vou ali só um pouquinho. Eu voltei, abri o computador, coloquei Rick Pino. Em 3 minutos eu estava cozido. A minha filha passou para ir lá no meu quarto, olhou para mim e falou: nossa. Não é sobre fazer, é sobre ser, sobre se tornar. Não é sobre falar dele, é sobre transmitir ele. Você fala de quem estuda, mas apresenta quem você conhece. Eu não quero mais falar dele. Quando a mulher quebrou o vaso de alabastro, toda a casa foi impregnada pelo perfume. Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E se nós somos o bom perfume, cadê o cheiro? Sabe por que a gente não sente, as pessoas não sentem o cheiro? Porque o vaso não quebra. Se quebrar, todo mundo vai sentir o cheiro. Quando John Wesley entrava no lugar, todo mundo sentiu o cheiro. Ele foi visitar uma fábrica de costura, que ele ia ministrar depois do expediente. E ele chegou tipo assim 2, 3 horas da tarde. Um exemplo, o expediente ia terminar 5. E quando o dono da fábrica foi levar ele para conhecer a fábrica, vamos dar uma volta na fábrica. Enquanto não termina o expediente, ele passava perto das costureiras que estavam colocando a linha na agulha. E ela fazia assim. E elas começaram a cair. E o dono da fábrica falou: para tudo, para tudo. Não dá para esperar o término do expediente, vai ser agora. É dessa vida que eu estou falando. É da vida que por onde você passa, ela toca. Nós vamos andar nas ruas e as pessoas vão ser curadas. Nós vamos andar nas ruas e nós vamos ver pessoas manifestando demônios à nossa volta. Nós vamos andar na rua e vamos tocar pessoas. É disso que eu estou falando, cara. Não é gravar um CD, não é escrever um livro. Não tem glória em gravar CD, não tem glória em escrever um livro. Que tem a glória é Ele. Ele tem a glória. Ele tem a glória. Ele tem a glória. É Ele. 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 Eu sei como alguns estão se sentindo aqui. Eu sei. Eu não posso dizer que são todos, mas eu sei que dentro de alguns tem algo queimando assim, dizendo: é isso. É dessa pinga aí que eu estou querendo. Eu sei que tem alguns dizendo: é dessa cachaça aí que eu quero. Eu quero beber dessa daí. Não é sobre ser melhor. É sobre não se dar por satisfeito por nada mais. Por favor, erga suas mãos só um instante. Libera o que está dentro de você. Libera o que está dentro de você. O que está dentro de você. Tem uma
fome sendo despertada aqui. Tem uma fome sendo despertada aqui. Oh! Não é você que o deseja, é Ele que deseja você. Não é você que o deseja, é Ele que está dizendo: eu te quero. Eu te quero. Volta para o meu jardim. Sopra Espírito neste lugar agora. Uma fome, uma sede. Sopra, 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 sopra. Sopra. Vamos, põe para fora, põe para fora. Solta o grito. Preciso de ti totalmente. Novamente estou aqui em tua presença, pois eu preciso de ti desesperadamente. Abraça-me, Senhor, preciso tanto de ti. Sem a presença de tua glória não poderei prosseguir. Envolve-me, Senhor, preciso tanto de ti. Sem a presença de tua glória não poderei prosseguir. Vamos! Você pode ficar de pé, sentado, deitado, você pode fazer qualquer coisa. Você só não pode ficar mais indiferente à presença dele. Estou aqui, Senhor. Você pode correr, você pode pular, você pode dançar. Eu preciso de ti totalmente. Novamente estou aqui em tua presença, pois eu preciso de ti desesperadamente. Abraça-me, Senhor, preciso tanto de ti. Sem a presença de tua glória
de tua glória não poderei prosseguir. Jesus, seu nome é Jesus. Ele quer você, Ele quer você. Se entrega a Ele, Ele quer você. Ele quer você, Ele quer você, Ele quer você. Diga para Ele: eu sou teu, Senhor. Diga para Ele: eu sou teu, Senhor, eu sou tua. Eu me entrego a Ti. Ninguém pode mudar. Oh! Vamos. Você é curado. Se levante do seu lugar. Você é sarado. Você é curada. Judá, as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele
que é que teu espírito está clamando? Está clamando por Ele. Seu espírito está clamando por Ele. O que existe dentro de nós é uma fome, é uma sede pela presença dEle. E eu quero te dizer uma coisa: Ele está aqui para saciar essa sede, Ele está aqui para saciar essa fome. Basta você dizer: eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Faça uma aliança com Ele. Faça uma aliança com Ele. Faça uma aliança com Ele. Eu vou voltar para o nosso jardim. Eu vou voltar para o meu quarto. Eu vou te buscar, Senhor, simplesmente por Ti. Eu vou te buscar simplesmente por Ti. Eu quero te conhecer numa dimensão que eu nunca conheci. Eu quero te amar como eu nunca te amei. Eu quero te desejar como eu nunca te desejei. Vamos, você pode fazer uma aliança com Ele. Diga para Ele: Senhor, me ajude a manter essa aliança. Eu quero ser atraído, eu quero ser tocado. Eu não quero mais passar um dia sem falar contigo, sem ouvir tua voz, sem sentir teu cheiro. Eu não quero. Batiza-nos com fogo.